El significado del nombre Eliseo puede provenir del hebreo Eliseu como resultado de la unión de los elementos El, que significa Dios, y Jecha, que significa salvación. Literalmente, significa Dios es salvación. Eliseu foi um profeta do Antigo Testamento que viveu alrededor do ano 800 a.C., em uma fecha em la que Deus estava muito diretamente involucrado com o povo e o liderazgo do Antigo Israel. Nesse tempo, Deus enviou ao menos 30 profetas entre o reino do norte de Israel e o reino do sul de Judá, em um esforço para manter a seus cidadãos alejados da idolatria e outros pecados. Al final da obra de Elias, havia começado um avivamento espiritual. A missão profética de Eliseu agora prepararia a Israel para futuras reformas religiosas. Em el vídeo de hoje, Eliseu, o profeta que recebeu uma doble porção do espírito de Elias. Soy Ulises Bernardo e bem-vindo a Testificando Jesucristo. Cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Queridos, bendiciones. Si les gustó el video, pido su ayuda para suscribirse al canal y firmar la campanita de notificaciones, pues eso ayuda-me a producir más videos. No más retrasos, vamos al video. El joven Eliseu. Deus, que vê em secreto, sempre ha conhecido a los suyos, e já lhe havia declarado a Elias que havia 7.000 pessoas em Israel que não haviam honrado a Baal durante um período muito perverso. Quando acercava-se ao final do ministério de Elias, o Senhor lhe deu instruções, essa, de ungir a um jovem chamado Eliseu, para reemplazá-lo. Eliseu, hijo de Sapita, era de Abel Meolá, em el Valle del Jordão. Depois de alguns anos de treinamento, Eliseu se convertiria em el porta-voz de Deus em el Reino del Norte, e seu ministério estaria lleno de señales e milagros, proclamação e advertências. Chegaria a ser conhecido como el profeta de la paz e la curação. Começando com um discípulo. Deus ordenou a Elias que buscara seu sucessor, e Elias encontrou a Eliseu em um campo arando na granja de seu padre. Elias puso sua túnica, uma prenda exterior, como um manto, sobre os ombros de Eliseu. E Eliseu aparentemente entendeu esse acto simbólico, como se lhe assignara a carreira de profeta. Sem dudar-lo, Eliseu aceitou o chamado a servir, deixando a comodidade de sua família e seu hogar para levar uma vida menos predecível, que requeriria um sacrifício personal. Eliseu começou seu ministério como um aluno e assistente personal de Elias. O jovem primeiro demonstraria ser fiel em las pequenas coisas, como o humilde dever de verter água em las manos de Elias. O treinamento de Eliseu com Elias lo prepararia gradualmente para um trabalho que algum dia haria por sua conta. Las escuelas de los profetas. A Bíblia menciona a Elias e Eliseu que visitam centros de enseñança religiosas em Israel, frequentados por grupos de homens chamados hijos de los profetas. Al final do ministério de Elias, em uma ronda de serviço entre 3 de essas escolas, a fé e a determinação de Eliseu foram provadas 3 vezes, em Gilgal, em Betel e novamente em Jericó. Elias lo invitou a regressar, 2 de Reis 2:1-7. Pero Eliseu aprendeu a não dar-se por vencido facilmente, al igual que em seus anos de crescimento, de caminhar detrás de um arado. Agora que se mudou a outra linha de trabalho muito mais grande, não se sentiria desanimado ou distraído a sua tarefa. Eliseu, o sucessor de Elias. O dia em que o profeta Elias entendeu que seu ministério estava chegando a seu fim e que Eliseu tomaria seu lugar, Elias lhe disse a Eliseu: "Pide, que pode hacer por ti antes de que me quiten?" Eliseu disse: "Por favor, que uma doble porção de tu espírito seja sobre mim." 2 Reis 2:9. La doble porción es la que denota la proporción de la propiedad de un padre que era el derecho del hijo mayor. Deuteronômio 21, versículo 17.
Por lo tanto, Eliseo pidió el doble del espíritu de Elías de lo que iba a heredar cualquiera de los hijos de los profetas. Quería ser reconocido como el primogénito hijo espiritual de Elías. Eliseo não pediu honor mundano, nem um lugar elevado entre os homens. Lo que realmente queria era uma grande medida do Espírito Santo que Deus havia puesto tão livremente sobre o profeta Elias. Sabia que necessitava o Espírito Santo de Deus para prepará-lo para a responsabilidade que eles esperavam. Então Elias respondeu: pedisse algo difícil. Sin embargo, se me vês quando me quite, também será para ti, pero se não, não será assim. Segunda de Reis 2:10. Nas palavras hebreias, em esse versículo significa que se Eliseu tuviera o privilégio de ver a maneira milagrosa de Deus de levar-se a Elias, então seria uma señal de que se lhe concederia su pedido. Então, mientras seguiam hablando, de repente apareceu um carro de fuego com cavalos de fuego e separou a los dos. E Elias ascendiu em um torbellino al cielo. E Eliseu viu isto e gritou: Padre mío, carro de Israel e sus jinetes. Segunda Reis 2, 11 e 12. De repente, Deus sacou do serviço a Elias e Eliseu teve o privilégio de observar a maneira milagrosa em que partiu a seu amo. Eliseu se inclinou e recorreu ao manto de Elias que se lhe havia caído ao profeta quando lo levaram. Isto representava a autoridade de Deus que havia dado a seu profeta. Elias lo havia usado essa mesma manhã milagrosamente, haciendo que as águas do rio Jordão se dividieran. Versículo 8. Depois de tomar a túnica de Elias, Eliseu foi à orilla do rio Jordão para provar se o espírito de Elias realmente havia caído sobre ele. Acercando-se ao rio, perguntou: ¿Dónde está o Senhor Deus de Elias? E quando ele também golpeou a água, se partiu de um lado ao outro, e Eliseu passou. Versículo 14. Os hijos de los profetas também reconheceram que o espírito de Elias agora descansava sobre Eliseu, e se inclinaram ante ele em respeito. Versículo 15. Luego, Eliseu começou sua carreira profética, que provavelmente durou uns 50 anos, a lo largo de los reinados de 4 reis de Israel: Joram, Jeú, Joacás e Joás. O ministério de Eliseu diferia do ministério de Elias. O ministério do profeta Eliseu foi diferente ao de Elias em alguns aspectos. Elias foi contratado para entregar valientes mensagens de condenação e juízo ao rei e ao povo, advertindo-los que se apartem do pecado. O ministério de Eliseu devia basear-se na obra que Elias havia começado, al enseñar al pueblo de los caminos de Dios. Durante sus largos e efectivos anos de trabalho, Eliseu continuou promovendo a importante educação espiritual que tanto se necessitava nas escolas de los profetas, para uma maior compreensão do papel profético de Elias. O ministério de milagros de Eliseu. O ministério profético de Eliseu incluiu obras de curação e restauração. O registro bíblico também mostra a Eliseu trazendo gozo a la gente através de los milagros de Deus. Su espírito amável lhe permitiu ter uma influência positiva na vida de muitos em Israel e se revela em várias ilustrações em 2 de Reis 4:6. O ministério de Elias começou cerrando o cielo durante 3 anos e meio, mientras que o ministério de Eliseu começou com a curação de um manantial de água cerca de Jericó. Em esta primavera tinha certas qualidades tóxicas, e um dos hijos de profeta se quejou com Eliseu de que não era seguro para viver e destruiu o follaje a seu alrededor. Eliseu pediu trazer um pouco de sal em um tação novo. Eliseu arrojou a sal em el manantial que brotava e el veneno em el estanque de água se curou de repente. O uso de sal foi simbólico, já que foi Deus quem realizou o milagro. Deus declarou através do profeta: Assim disse o Senhor, he sanado esta água. De ella não haverá mais morte, nem esterilidade. O segundo milagro registrado por Eliseu otorgou uma bendição financeira a uma família de fé empobrecida. Um estudante de um dos centros de formação religiosa morreu e sua esposa quedou viúva. Ella era muito pobre e só tinha um artículo de valor comercial, uma olla de azeite. Tinha 2 filhos que cuidar e lhe pediu a Eliseu que lhe ajudara.
ya que temia que se llevaran a sus hijos para pagar una deuda. Eliseo le dijo que fuera con todos los vecinos e tomara prestados tantos frascos vacios como fuera posible. Sucedería un milagro que le permitiría llenar todas las botellas vacías hasta el tope, vertiendo su única olla de aceite. La única botella de aceite se multiplicou milagrosamente e puede vender suficiente aceite valioso para pagar su deuda e vivir del resto. Segunda Reis 4, del 1 al 7. Se realizaram 2 milagros adicionais para uma pareja que vivia na cidade de Sunem. O profeta Eliseu solia quedar-se em la casa dessa pareja sem hijos, já que seu ministério lo llevava de pueblo em pueblo. Como muestra de gratitud por sua hospitalidade, profetizou que tendria um hijo que les traeria gran gozo. Mais tarde, el niño sufriu uma enfermidade mientras estava em el campo, e sua madre buscou diligentemente hasta que encontrou a Eliseu. El profeta regressou a sua casa para ver o que se podia hacer. El niño havia muerto, pero Eliseu orou e Deus ressuscitou al niño de entre os muertos. Eliseu também sanou um homem de la lepra que tinha, chamado Naamán, pedindo-lhe que se sumergiera 7 vezes em um rio muito sucio. Eliseu também realizou milagros como multiplicar panes, al igual que nosso Senhor Jesus. Também houve um episódio em el que 42 chicos se burlavam de ele por ser calvo, e se burlavam demasiado dele. Eliseu los maldijo, e 2 ossos salieron del bosque e devoraram a todos esses 42 chicos que se burlavam de sua pelada. Entre estes milagros estava o episódio em el que Eliseu hizo flotar um hacha de hierro desde o fundo de um rio hasta su mano. Os milagros que Eliseu realizou por el poder de Deus foram muitos. Não los mencionarei todos aqui, porque de lo contrário, el video seria muito largo. La muerte de Eliseu y el milagro en su tumba. Eliseu se enfermou de la enfermedad de la que moriría. Entonces Joás, rey de Israel, descendió a él y llorando en su presencia dijo: Padre mío, carros de Israel y sus jinetes. Eliseu le dijo: Toma un arco y flechas. Él tomó un arco y flechas. Eliseu dijo al rey de Israel: Pon tu mano sobre el arco. Quando puso sua mano, Eliseu puso suas manos sobre as manos del rei. Luego dijo: Abre la ventana que dá al oriente. E ele lo abriu, e Eliseu dijo: Tira. E ele tirou. Entonces Eliseu dijo: Flecha de vitória del Senhor, flecha de vitória contra a Síria, porque derrotarás a Síria em Afec hasta acabar com ella. Volvió a decir: Toma las flechas. Las tomou. E Eliseu dijo al rei de Israel: Golpeia la tierra. Ele golpeou la tierra 3 vezes e se detuvo. Então o homem de Deus se enojou contra ele e dijo: De haber golpeado 5 ou 6 vezes, então habrías derrotado a Síria hasta acabar com ella, pero ahora la derrotarás solo 3 vezes. Murió Eliseu e lo sepultaram. Al año seguinte chegaram ao país umas bandas armadas de los moabitas, e aconteceu que mientras algunos sepultava a um homem, e aqui que vieram uma banda armada e arrojaram al homem dentro del sepulcro de Eliseu. E quando el muerto cayó e tocou los restos de Eliseu, aquele revivió e se puso em pé. La unción de Eliseu foi tão grande que incluso después de la muerte sus huesos ressuscitaram a los muertos. Queridos, el video se quedará aqui. Comenta abaixo lo que has encontrado sobre a história de Eliseu.